A pergunta que a gente pode fazer para tentar entender isso é se Deus relativizou o seu padrão de santidade. E é óbvio que não. Ele não relativizou nem diminuiu o seu padrão de santidade. Esse é um princípio universal e supradispensacional. Deus foi, Deus é e Deus sempre será santo. Assim como ele se revelou na lei, Levítico 11:45, Levítico 19, verso 2, também no Novo Testamento temos a mesma citação, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 a 17. Se Deus é santo, Ele quer que nós sejamos santos. Então, alguns princípios da lei permaneceram, outros foram revogados. O sistema sacrificial foi revogado. Em Cristo, nós temos o ápice da redenção de sua obra expiatória. Então, Deus não relativizou a sua santidade, na lei ele pediu algo e na graça ele continua pedindo santidade. Aliás, em Isaías capítulo 6, versículo 3, os serafins clamavam uns aos outros dizendo santo, 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 ou seja, a santidade é o atributo mais notório de Deus. E no Novo Testamento, a gente encontra uma orientação do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, um texto muito bonito. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois Deus é fogo consumidor. Então, esses dois requisitos, reverência e temor, sempre Deus exigiu do povo e sempre Deus exigirá do povo reverência e temor frente à sua santidade. Foi o que aconteceu ali no caso de Ananias e Safira, faltou temor e reverência ante a poderosa manifestação do Espírito e de santidade no meio da igreja, porque com o fogo do Espírito não se pode brincar. O Raul, que é da mesma cidade lá da Bahia, cidade de Castro Alves, a mesma cidade do Edilson, ele deu uma mensagem aqui que eu espero que não seja o que eu estou pensando. Boa noite, obrigado por essa oportunidade. Algumas pessoas dizem por aí que não estamos no Antigo Testamento e sim no Novo. E por que essas pessoas não pegam as suas Bíblias e dividem ao meio e andam só com o Novo Testamento? Outros ainda falam que a lei foi abolida. E se de fato foi abolida, podemos matar, roubar, adulterar e muito mais? Olha, tirados a sábios sem lei não há pecado, disse Paulo. Não, sem lei não há pecado, disse Paulo. Obrigado e espero que vocês tenham coragem de colocar esse comentário e comentar sobre eles. Raul, você não pôs sobrenome, né? Eu conheço muito pouca gente que diz que nada do Antigo Testamento serve mais. A maioria dos crentes gosta muito do Salmo 91, do Salmo 23, né? Do livro de Provérbios e de tudo mais. Eu espero realmente estar enganado, mas toda vez que eu ouço ou leio textos que falam muito da lei, que os crentes de hoje desprezam a lei, esses textos geralmente só querem tratar do sábado, né? São dos irmãos sabatistas, como se a lei fosse só o sábado. Então, se tem os crentes não sabatistas que não dão importância para o sábado, existem os sabatistas que só pensam que a lei se cumpre no sábado. Porque e os outros preceitos da lei cerimonial, né? Por que não são observados? E eu trago aqui irmãos adventistas para debater aqui, trouxe o doutor Estina, sou amigo pessoal de vários irmãos adventistas, psicólogos adventistas, médicos adventistas, vem aqui ao programa, né? Tem espaço que outros programas, inclusive da Igreja Adventista, outros não têm, né? Então, esse tipo de instigação, tem que falar do sábado, a lei, sábado. Olha, eu espero em Jesus estar totalmente errado, que o Raul não esteja falando do negócio do sábado. Weber, se você me permitir, dentro dessa sua linha, é bom citar então Gálatas 5, verso 4, que diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, a gente precisa entender isso e ver que há uma distinção num aspecto da lei com relação à graça. Existe.
Por exemplo, Moisés administra a lei, Jesus oferece a graça. A lei, ela diz obedeça, a graça diz creia. A lei diz pague tudo, a graça diz está tudo pago. A lei representa uma obra a fazer, a graça é uma obra consumada. A lei restringe as ações, a graça transforma a natureza. A lei condena, a graça justifica. Sob a lei, a pessoa é servo assalariado. Sob a graça, é filho em gozo de herança ilimitada. Esse é um pensamento do irmão Meyer Pearman. Amém. E só para fechar essa questão do sábado, né? Romanos 14 determina isso com a maior transparência. Você acha que há dias especiais, guarde-os, porque você faz isso para Deus e não pode ser censurado por isso. Mas também não censure aqueles irmãos que, diante de Deus e para Deus, consideram todos os dias iguais. Romanos 14, exato. Tranquilo, sossegado. A gente não implica com quem insiste no sábado e quem insiste no sábado não implica com quem os considera todos os dias santos. Não é verdade, reverendo? Uhum. Creio que sim. Nossa, que profundo. É que essa questão é mais polêmica, envolve um segmento tão específico que não... Cíntia Mello, Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Bem, o motivo pelo qual eles foram punidos severamente, mesmo estando debaixo da graça, deve ser ao fato de ter procurado enganar o Espírito Santo, sem levar em conta que o mesmo tudo conhece. Então, creio que assim eles subestimaram o poder da onisciência do Altíssimo, atitude que está mais do que comprovado que ele abomina. A Débora, que mora em Boituva, no interior paulista. Paz, eu concordo com... Aqui é uma mensagem sobre um tema de outro dia, né? Aliás, o tema de quarta-feira, se a mulher devia se cuidar ou não. Então, ela entrou no Vejam Só Especial e postou uma mensagem aqui para outro tema. Diógenes Alves da Cruz, ele mora em Macapá, capital do Amapá. Graça e paz, pastor Ever, convidados. Acredito que muitos crentes interpretam errado a palavra graça. Tem gente que pensa que basta aceitar Jesus, que já está salvo e nada mais lhe acontece. O apóstolo Paulo escreve que a lei nos serviu de aio, ou seja, para se entender o novo é preciso conhecer o Antigo Testamento. O que aconteceu com os dois no tempo da graça, acontecia no tempo da lei. Isto é, todas as maravilhas que Jesus operou só foram feitas por causa da incredulidade do povo, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Da mesma forma, o episódio de Ananias e Safira, para resgatar o temor de Deus que o povo havia perdido. Espero ter feito entender meu pensamento e que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de nós no dia da sua ira. Amém, Diógenes. Posso fazer um comentário? Claro. O próprio Cristo disse no Sermão da Montanha que ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. E o fato de ele vir cumpri-la foi exatamente porque nós não podemos cumpri-la, mas ela está aí. E a lei, no vocabulário de Paulo, é a lei do Espírito, é a mesma lei de Moisés, é a lei da santidade, é a lei de andar de uma forma agradável e coerente ao Senhor. Não? Então, o crente nunca jamais está desobrigado de andar conforme a lei. Na verdade, a questão é que ele nem faz isso por obrigação exatamente, não? Mas ele faz isso porque o Espírito Santo de Deus está nele. Se o crente quiser simplesmente fingir um comportamento ou cumprir a lei a contragosto, o seu coração não está em Deus. Né? Então, o seu procedimento, ele é resultado da sua piedade, da sua vida com Deus. A lei do Espírito é a lei do Antigo Testamento, é a lei de andar em santidade, de forma agradável a Deus, é a evidência de um salvo. O pastor Lelson Dias Lopes, da cidade de Filadélfia, na Bahia, diz assim, tem gente que está fazendo confusão, achando que a graça é sinônimo de fazer tudo errado e ficar por isso mesmo. Esquece que há um Deus no céu que não mudou, é o mesmo, né? Certo que a lei era olho por olho e a graça é o tempo das oportunidades. A lei não dava chance, a graça é Jesus, que sempre espera a volta do filho arrependido ao lar. Em Hebreus 10, 28, diz, quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, e aí ele acrescenta dizendo, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus? No caso de Ananias, foi para que houvesse temor por parte dos crentes e não brincar com coisas sérias. Muitos hoje não morrem fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Shalom. O Flávio Alves da Silva, de Saloá, no estado de Pernambuco.
Saloá é a cidade. O fato é que não existe um Deus severo e vingativo no Antigo Testamento e outro mais brando no Novo Testamento. Na verdade, o Deus da Bíblia é amor e vemos a manifestação desse amor desde Gênesis e Apocalipse. Todavia, o mesmo Deus que amou o mundo, enviando seu único filho, também age com justiça. Caso contrário, não seria justo Ananias e Safira foram punidos porque mentiram ao Espírito Santo e receberam a justa punição do Eterno. Agora eu pergunto, Deus deixará de ser justo e bom quando derramar sobre a terra os terríveis castigos no tempo da grande tribulação? Será cruel quando lançar no lago de fogo e enxofre a todos os que não se acharem no livro da vida? De modo que a divisão do Antigo Testamento do Novo não denota de maneira alguma uma mudança no caráter de Deus, pois ele é imutável, mas sim a manifestação mais clara do amor desse Deus através de Cristo. Agora, quem não quer conhecer o amor divino, por certo conhecerá a sua justiça. Pois é, pastor Arthur, acho que o Flávio sintetizou aquilo que o irmão falou logo na abertura do programa, né? Exatamente. A gente precisa lembrar também de Romanos 11, 22. O texto diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele age com amor gracioso, mas no tempo certo ele aplica a justiça, porque ele não pode relaxar o seu padrão de justiça e de santidade. É interessante que, se não me falha a memória, Romanos 3, versículo 26, diz que ele é justo e justificador daqueles que eram ímpios. Então ele é justo e ele justifica os ímpios. Como é que ele faz isso? Sem rebaixar o seu padrão de santidade ou de justiça. Como? A resposta está na cruz. Ou seja, o preço pago por Jesus trouxe então o dom gratuito, essa graça. E aí então temos a chamada, um dos elementos da salvação, que é a justificação. Então vemos que a graça é a fonte, o sangue de Cristo é a base desta salvação e a fé é o instrumento pela qual temos acesso a esta graça. Então precisamos considerar essas duas coisas. Com relação a uma das razões do porquê Deus agiu de uma forma tão imediata num julgamento com Ananias e Safira, além de para estabelecer o temor, como está no versículo 11 do capítulo 5 de Atos e também o versículo 13, se não me falha a memória, é porque Jesus sempre combateu a hipocrisia dos fariseus e agora no início de uma nova ordem, de uma nova era da graça, já no início, Deus não poderia aceitar a hipocrisia. A palavra hipocrisia, etimologicamente falando, também dá uma ideia, o hipócrita é estar debaixo de juízo. Hipocrisia é isso, você divide as duas palavras etimologicamente, eu não me recordo agora a expressão exata no grego, mas significa estar debaixo de juízo. Então, o hipócrita, que é um ator, que é aquele que faz uma encenação, ele já está debaixo de juízo. Muito bem, o tempo do nosso programa chegou ao final. Norivaldo Souza, de Uberlândia, Minas Gerais, é assim, se acontecesse o mesmo com os dizimistas de hoje, as igrejas estariam vazias. Cuidado, hein, Norivaldo? O que aconteceu com Ananias e Safira não tem nada a ver com o dízimo, não foi porque eles retiveram dinheiro que eles foram mortos, foi porque eles foram hipócritas, falsos, mentirosos, orgulhosos, foi por isso que eles morreram, tá? Cuidado com isso, mas o debate aqui mostrou claramente isso. E mais, no site vejamsó.com.br, você tem o contato do pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, e do reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana lá do Jardim da Glória. Então, se você tiver dúvidas, questionamentos, observações, etc., pode endereçá-los a esses dois irmãos, eles terão prazer em responder para você. Agradeço a presença dos dois amados. Obrigado. Deus continue abençoando. Né? E para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.